Sicredi é patrocinado pela Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Aponta seu celular pro QR Code que está aparecendo aí na tela e joga com responsabilidade, hein? E Felipe, já que puxou-se o assunto de Neymar, vamos falar sobre isso, porque ontem o Neymar falou sobre o gramado, ele detonou o gramado e depois foi detonado. Vamos entender essa história? Primeiro aqui, ó. Neymar detona gramado sintético. Praticar futebol nesse campo é quase impossível. Ele escreveu só isso no Twitter, tem uma matéria aqui, mas esse é o tweet do Neymar, ó. Risos. E ele tem razão, né? E assim, nesse caso, eu acho que o Neymar tem que cobrar pelo tamanho dele. Sim. Porque ele é ouvido, dá a manchete. Mas aí, na Band Esportes, um jornalista resolveu detonar não o gramado, mas sim o Neymar. Eu não vi, eu só vi que você me mandou. Vamos reagir junto aqui? Eu só vi aqui a manchete. Quem é o jornalista? É o Kaká Fernando, apresentador do Band Esportes, narrador também. Vamos entender o que o Kaká Fernando falou. Deixa eu preparar o áudio aqui. Só um segundinho e a gente ouve o Kaká Fernando falando. Aspas para ele. Agora, com relação a essa jogador mimizento que não joga em gramado artificial, e eu acho que o Neymar hoje é o símbolo disso, né? Lamentavelmente. O cara que foi um craque, um cara brilhante, e de repente hoje ele se presta a isso. No dia que o time está treinando, ele coloca a foto dele com a filha, o time está não sei aonde, ele está andando de Batmóvel. Então ele se presta para isso. Isso é lamentável. Fiquei pensando aqui, será que o Pelé, se estivesse jogando hoje, ele iria se submeter a essa pataquada? Eu acho, arrisco aqui porque ele não está mais, infelizmente, vivo para dizer o que ele pensa. Eu acho que ele jogaria em qualquer lugar. Com ele não tinha tempo ruim. Ele jogava em campo de areia, campo de terra, em campo de qualquer lugar, nos piores gramados do mundo o cara jogou. Se lesionou? Lesionou. Se tratou, como todos os outros. Quase todo mundo teve problema de joelho, teve que tirar menisco. Ficou sequelado para o resto da vida, lamentavelmente, porque era a tecnologia que a medicina tinha na época. Não tinha outra coisa a não ser arrancar menisco, aí o cara começava a ficar trôpego, né? Manco. O cara não conseguia andar, com todos praticamente ficaram sequelados. Mas eles jogavam. Até onde deu, eles jogavam. E agora não, a gente tem uma geração de chinelinho mimizento. Ah, não vou viajar porque lá é gramado de plástico, não sei o quê. Bola outro jeito de jogar. Fica plantado no meio. Eu lembro quando o Roger Federer começou a ficar velho com problema físico. Ele mudou o jeito dele atuar dentro da quadra de tênis. Ele não dava mais pique, ele não subia para a rede como ele subia nos tempos quando ele tinha 20 anos. Ele passou a reduzir os movimentos e continuou sendo o Roger Federer. Só para citar um exemplo de um outro esporte. Futebol é quase igual, sabe? Mesma coisa. E a gente tem uma geração de mimizento. Cara, vamos lá, Duro, hein? eu quero ouvir sua opinião, mas assim, eu não concordo com boa parte do que ele falou. Porque é o seguinte, cara, vamos lá. Ele cita o Pelé. É difícil falar porque nessa época não existia gramado sintético, existia muitos gramados ruins. Gramados ruins que também existiam quando o Neymar apareceu no Santos. Você via jogar o Campeonato Paulista, quando o Neymar apareceu aqui, tinha vários gramados do nível da era do Pelé e o Neymar sempre jogava. O Neymar Ainda tem, cara. e o Neymar sempre jogou. A O bronca, gramado que o Santos jogou lá no fim de semana a contra o bronca Noroeste dele, não é um gramado bom. a bronca dele é com gramado sintético. Ele fala do Pelé, eu acho que você vai achar sempre. Você pode achar o que você quiser. De novo, como você falou, o Pelé não tá aqui pra dizer nada. Agora, aí ele fala, os caras arrancavam menisco, perdiam o joelho. Isso nunca aconteceu com o Pelé, tá? O Pelé nunca teve lesão de cruzado na vida. O Pelé nunca perdeu o menisco. O Pelé nunca teve uma lesão gravíssima no joelho, como o Neymar teve duas. Duas não, uma gravíssima e uma um pouco menos grave o ano passado, que foi essa do menisco. Mas problemas do tornozelo. O Neymar, ele tá num momento da carreira, e antes de ontem, né, 2 dias atrás, eu fiz um vídeo até sair em defesa dele, porque muitos torcedores do Santos cobrando esse fato dele não jogar, o time tá precisando dele, etc. Mas eu acho, Felipe, que o planejamento para 2025, ano passado, foi muito mal feito, colocando ele para jogar vários jogos, inclusive naquele gramado contra União Barbarense. Foi o
15 de Piracicaba, não? Não sei. Aquele time que ele fez os gols olímpicos lá, tá gramado horroroso, gramado pesado. E aquela sequência acabou fazendo ele ter uma lesão grave muscular contra o Mirassol. O Neymar, infelizmente, não tem condições, a condição física do Rony de jogar todos os jogos. Ele vai ter que fazer ele vai ter que ouvir mais os profissionais de medicina para entender quando ele tem que jogar para tentar evitar lesões. E nesse ano, o que eu tenho visto é um planejamento um pouco mais azeitado. Ele já poderia ter voltado contra o São Paulo, segurou para fazer uma pré-temporada direito. Poderia ter voltado contra o Noroeste, mas gramado pesado, fora de casa. Não, vamos segurar. E ontem aquele gramado, eu não colocaria o Neymar para jogar. Eu não colocaria. Inter de Limeira. Eu não colocaria o Neymar para jogar ontem, de jeito nenhum, naquelas condições. O Gabriel é outra história. Isso você pode falar. Por que o Gabriel jogava no gramado sintético quando estava no Cruzeiro? Gabriel jogou acho que menos de 30 jogos ano passado. Cara, por que o Gabriel não foi? Por que o Gabriel não foi? Agora, o Neymar eu acho uma questão mais específica e eu prefiro ter, já que o Santos precisa muito do Neymar. Eu prefiro que seja feito um planejamento para tentar ter o máximo tempo possível do Neymar do que sair, não, você tem que jogar sempre colocando ele tudo quanto é gramado e arrebentar o cara daqui a pouco. É muito fácil falar quem tá de fora. Vocês sabem, dentro da mídia santista, eu sou o cara que mais deu no meio do Neymar disparado. Ninguém teve culhão como eu tive de dar no meio do Neymar dentro da mídia santista como eu. Apanhei muito e não me arrependo. E se precisar, eu dou no meio de novo. Até ameaça de processo eu recebi. Então está falando aqui alguém que eu acho que tem um pouquinho de credibilidade para falar sobre isso. Não é caso de passar pano nem nada. Só que é o seguinte, eu acho também que ficou fácil falar mal do Neymar para qualquer coisa. Ele não tem direito de criticar o gramado lá. O gramado, o pasto que tava, o lixo que tava, o culpado é o Neymar. O culpado não é o Atlético Paranaense que bota um gramado desse, que fode o espetáculo, e nem a CBF. O culpado é o Neymar, que é um mimizento. Então é pegar o canhão, em vez de jogar para quem tem que jogar, que é a CBF, e é o clube que cultiva um lixo de gramado desse, e atacar no cara, que é sempre o alvo. Ele tem que ser o alvo às vezes. Quando ele fizer, ele falou assim, outro dia ele postou foto com a filha dele, o Santos estava jogando. Mano, qual que é o problema disso? O cara não pode ter uma relação com a filha, ele tá em casa, não pode postar a própria filha. Outro dia o Santos estava jogando, ele saiu de bate-móvel. Mentira. Mentira. Isso ele aumentou, isso é mentira. Mentira. Vai criticar, ele nem sai com essa porra. Essa porra aí nem tem placa, isso aí o negócio fica dentro de casa. É um carro de colecionador pra ficar dentro de casa. É uma babaquice o cara ter isso. Mas o cara não. Shopping o cara isso é mentira. Porra, caralho, é mentira. Então, assim, cara, de novo, o Neymar tem que apanhar quando tiver que apanhar. Mas eu acho que também se tornou um alvo de uns caras pra bater, às vezes, quando não tem. Uma coisa que eu aprendi, cara. Eu levei pra minha vida inteira. Quando eu trabalhei na máquina do esporte. E o Eric Betti me falou, nunca esqueci. Ele falou assim, Rodolfo, quando for pra bater em alguém, bate direito, com propriedade, mas pra isso tem que ter razão no que você tá falando. Não bate de graça, que volta contra você. Entendeu? Então assim, todas as vezes que eu bati, que eu critiquei, foi porque eu achei que era. Agora, dessa vez eu acho uma mega injustiça. Usar Pelé, que tá morto, o que ele faria, deixaria de fazer, num outro contexto, com outro corpo, uma outra história, sabe? Não gosto. Agora, o Gabriel tem que explicar por que o Gabriel não joga no sintético. Não jogou contra o Palmeiras, entrou no finalzinho, depois o Santos foi jogar contra a Chapecoense fora no sintético, não jogou de novo e ontem não jogou de novo. Ele não tem problema nenhum no joelho. Não tem nada. Tem 28 anos de idade, não tem 35. Por que o Gabriel não joga? O Vojvoda ontem explicou porque é uma recomendação médica. Por que essa recomendação médica não tinha no Cruzeiro? Então, sinceramente, com relação ao Gabriel, se fosse direcionado ao Gabriel, até poderia concordar. Agora, com relação ao Neymar, eu não concordo não, Felipe. Comente aí. Cara, acho que você comentou bastante aí. Acho que fica até
Tem até pouca coisa pra eu comentar nesse sentido, porque é mais ou menos por aí mesmo, cara. Acho que eu concordo com o Kaká só nesse sentido do mimimi em relação ao gramado sintético, sabe? Eu acho que, como a gente não tem comprovação científica de que a grama sintética prejudica de fato a saúde dos jogadores, influencia no acúmulo de lesões e tudo mais, a gente não tem uma comprovação de que de fato isso aconteça. Eu acho que rola um super dimensionamento em relação ao gramado sintético. O Palmeiras, por exemplo, é um exemplo disso. É o time que menos tem lesões no futebol brasileiro e joga no sintético. Tem lá na academia de futebol 2 campos de grama natural. O Palmeiras treina na grama natural e joga no sintético. E tem um campo de grama sintética que o time usa para o treinamento no dia do jogo. No dia do jogo, o Palmeiras treina no campo sintético. Ali o Abel faz sempre um trabalho de bola parada e tudo mais ali antes, no dia do jogo, na parte da manhã. E à noite, geralmente à noite, o time joga na grama sintética com o demandante. Eu acho que é um superdimensionamento que os jogadores deveriam assumir um pouco mais a responsabilidade, né, cara? Pô, o Neymar poderia jogar num campo sintético. Eu sei que há uma preocupação excessiva, ele se machuca recorrentemente na grama natural. Então, nesse ponto de vista, eu concordo com a crítica do Kaká. Acho que há um mimimi gigante em relação ao gramado sintético, muito fomentado por parte da grande mídia aí, na figura de alguns jornalistas que tem, parece que, um fetiche em relação a isso. Talvez porque a grama sintética seja de um dos times aí que é protagonista do futebol brasileiro. Esses jornalistas parece que odeiam esse time, então usam a grama sintética como uma desculpa para detonar e aproveitar para detonar esse time também. Enfim, acho que é isso mais ou menos que acontece. E os jogadores pegam carona nesse assunto, né, cara? De não querer jogar na grama sintética. Eu sei que há uma grande diferença, eu sei que há diferentes gramas sintéticas. Essa, por exemplo, do Atlético Paranaense, para mim, é inadmissível. E aí tem que cobrar o Atlético Paranaense e, principalmente, cobrar a CBF de deixar um estádio, de abrir os portões desse estádio, de vender ingressos para jogos nesse estádio e de colocar o Atlético jogando lá, cara. Não dá. Estamos em 2026, cada vez mais se fala de profissionalização no futebol, cada vez mais se fala de profissionalização no esporte, de cuidado com a saúde dos jogadores e tudo mais. E os caras deixam um jogo no futebol brasileiro de Série A num pasto daquele, cara. Eu acho uma vergonha. Como diria a mesma coisa se fosse uma grama natural. Como é a grama do Castelão, por exemplo. Como por muito tempo foi a grama do Mineirão. Uma vergonha, cara. Como por muito tempo foi a grama do Maracanã. Sabe? Então, porra, pelo amor de Deus, cara. Eu quero ver se o Neymar vai reclamar também quando for uma grama natural. Quero ver se ele vai reclamar. Quero ver se o Gabigol não vai jogar quando for jogar num pasto do Mineirão, no pasto do Maracanã, quando tiver degradado o gramado. É muito fácil, cara, se eximir. E o Santos ainda nessa situação, cara, que precisa dos caras, que precisa dos jogadores. Enfim, aí o Santos que se vire com eles, né? Mas eu concordo com o Kaká nesse ponto aí, que é um mimimi gigante em relação a essa coisa de não jogar no gramado sintético, na minha opinião. Eu de novo, acho que já falei tudo que eu precisava sobre esse assunto. Com relação ao Neymar, eu entendo. E acho que é o seguinte, cara, é muito fácil também a gente aqui, que nunca jogou bola na vida, dizer o que esses caras que são jogadores têm que pensar ou não pensar sobre o gramado X ou Y. Eles são os protagonistas. A gente gosta de futebol, são por causa dos jogadores. Se boa parte dos grandes jogadores são contra essa merda, eu acho que não é pra prejudicar, falar porque é o Palmeiras que é o alvo e as pessoas têm um esquema, um complô da imprensa contra o Palmeiras, assim. Eu acho que é uma questão... então, isso na sua visão. Pra mim é uma má vontade com o gramado sintético. Porque não há uma crítica em relação ao Atlético Mineiro, por exemplo. O Atlético não é o alvo. Então, eu acho que há uma crítica contra o gramado. O Neymar ontem criticou o gramado não do Allianz, criticou o gramado do Atlético Paranaense. Mas peraí, o Neymar ele jogou contra o Atlético Mineiro, não jogou? Jogou e, enfim, quase sofreu uma lesão naquele dia, né? Ele prendeu o tornozelo na primeira bola que ele dominou. Vamos lembrar, ficou caído ali 2 minutos. Primeira bola ele prendeu o tornozelo e depois jogou. Então, assim... mas as lesões que ele teve foram na grama natural, né? Foram.
O meu ponto é esse, Felipe. Não é sobre lesão. Não há comprovação científica. Nesse ponto eu tô com você. Só que assim, mas não é sobre isso. Não, eu concordo. Se os caras não gostam de jogar, se os caras não gostam de jogar, se pra eles é ruim, a gente tem que ouvir os caras. E outra, no meu mundo ideal, tá? No meu mundo ideal, não existiria grama sintética. Não existiria. Eu acho que o meu time, inclusive o Palmeiras, que sofre, sim, uma demonização na mídia, sim, isso é fato. Isso é fato. Sofre sim uma má vontade disso. Mas, em relação ao Palmeiras, a W Torre, que é gestora do estádio do Palmeiras, teria sim condições de colocar lá um piso decente, natural. E cuidar desse piso, mesmo com o acúmulo de shows e tudo mais, daria para fazer uma estrutura com um tapume mais fixo e tudo mais, que não impactasse no peso no gramado. Daria, tem dinheiro, são bilionários. O próprio Palmeiras também. Daria para fazer um esquema para que o estádio funcionasse como campo de futebol e casa de show. Mas preferiram a grama sintética para o Palmeiras, enfim, jogar lá no tapete, que eu não acho bom. Inclusive está trocando de novo. Esperamos que esse ano seja uma grama decente, sintética, melhor do que a que foi na temporada passada. E que tenha uma estrutura para suportar, cara. Porque é o projeto do estádio, sabe? No meu mundo ideal não existiria grama sintética. E assim, se os jogadores acham que não tem que existir, o que a CBF tem que fazer? Padronizar. Mas eu acho que vai ser uma discussão que tá longe de acontecer. Eu só lamento que isso vire uma questão clubista. Falam porque... Mas é clubista pela imprensa, cara. Eu acho clubista o seu comentário. O seu comentário é extremamente clubista. Nem era o assunto Palmeiras aqui. O assunto é o Santos. O assunto é o Atlético Paranaense. E você meteu o Palmeiras no meio pra falar que a imprensa vai atrás do Palmeiras. Só começou a falar... Mas isso é um comentário clubista, cara. Eu não concordo com isso. É verdade. Eu não concordo. Pode não concordar, eu não concordo. Mas é a minha opinião. E outra, não tem nada a ver o Palmeiras essa história. O Neymar nem falou do Allianz, falou da Tô porra do falando gramado. da grama sintética, Então... cara. Que há a demonização do gramado sintético muito por conta do sucesso do Palmeiras. Tá certo. Então, antes do Palmeiras colocar, ninguém falava nada. Falava que a gente chamava tapetinho no Atlético Paranaense. Tinha essa demonização que há quando não era o Palmeiras, que tava figurando no cenário. Quando o Atlético Paranaense colocou, a galera odiava o Atlético Paranaense. Tinha demonização. Passou a ter demonização quando mais clubes passaram a usar, quando passou a ser mais frequente. Claro, cara. Quanto mais clubes. Hoje, 6 times da Série A tem gramado sintético. Vai haver mais demonização do que tinha quando era só o Atlético. Mas o ponto tudo é sobre o Palmeiras. Foda-se o Palmeiras, cara. Foda-se o Palmeiras. O mundo não é sobre o Palmeiras. O Palmeiras não... Não, mas eu não tô falando que é sobre o Palmeiras. Eu tô pegando um exemplo do porquê há essa demonização em relação ao gramado sintético. Quando era só o Atlético Paranaense que tinha, ninguém ficava falando de piso de plástico. Porque era uma vez. Você jogava lá uma vez a cada ano. Você jogava na grama... Claro que vai falar menos. Agora hoje você joga 6 vezes, cara, no Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense, o Remo, o Cuiabá e o, sei lá, o Amazonas tivesse grama sintética, se a galera ia falar. Não ia. Mas quando tem um time grande que tem sucesso e consegue figurar bem no gramado sintético, ele vira alvo. É só esse o meu ponto. Bom, eu acho contraditório porque você... Não, eu acho que é contraditório porque você é contra a grama sintética, mas ao mesmo tempo é contra quem reclama da grama sintética porque está perseguindo o Palmeiras. Mas é contra quem reclama. Porque ela não tem comprovação que ela influencia. Então, se você é contra a grama sintética, você não pode. Você falou, no seu mundo ideal, eu sou contra, mas ao mesmo tempo você é contra as pessoas que reclamam. No mundo ideal, a CBF tinha que tomar um partido. Então, mas aí não pode reclamar, porque se reclamar, o Palmeiras está sendo perseguido. Ela regula. E não é porque ela regula que ela tá certa. Então, tudo que a CBF faz, a gente vai bater palma. E vai falar que tá ok. Que a gente tá criticando aqui. Exatamente, a gente tá criticando. Tem que colocar uma regra e falar, gente, a partir de 2027, dane-se, Palmeiras, se vire. Atlético Mineiro, se vire. Atlético Paranaense, se vire. Vocês têm que ter grama natural. Então, eu sou contra a grama sintética. Então, cara, eu não vou falar mais nada. Nada. Não vou falar mais nada.
É esse o ponto. Só que enquanto ela não faz isso, ninguém pode reclamar, porque senão tá perseguindo o Palmeiras. Cada um tem a sua opinião. é Do mesmo isso. jeito que você tem a sua opinião, eu tenho a minha. Então, é uma opinião, na minha visão, clubista de que o Palmeiras minha não é é. sendo perseguido pra caramba. Cara, nem era assunto Palmeiras esse negócio, Não, cara. tudo bem, Fica cara, chato, mas cara. não. Fica chato. Você fala do Mauro, que ele fala tudo do Flamengo. Tudo pra você é Palmeiras, cara. Claro Pô, que vira um não. disco, pô. Claro que não. Cara, nem era assunto Caralho, Palmeiras, você cara. abriu a live 40 minutos falando do Santos. Não, porque a gente combinou de fazer uma live que a gente vai falar um pouco dos nossos times, a gente vai tentar esperar chegar os caras. Eu introduzi o assunto Atlético Paranaense, tinha um gancho com o assunto do Santos. Eu não usei esse assunto pra falar que o Santos tá sendo perseguido, que o Santos... Não, mas pô, eu só dei a minha chato, opinião cara. em relação ao assunto gramado sintético no Brasil, que sempre é relacionado ao Palmeiras. Que o Palmeiras joga no sintético. Agora, se você acha que isso é clubismo... Eu acho muito, 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 é a minha opinião. Vamos lá, ó. Eu tenho opinião diferente. Vamos lá.